livro que eu escolhi para fazer esse seminário é Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado em 1774 e escrito por Goethe. Eu não tenho o livro aqui comigo, ele era emprestado, então vou só colocar uma foto dele aqui. O livro leva como gêneros um romance epistolar, ou seja, a história se desenvolve por meio de cartas, e é uma ficção autobiográfica, onde uma parte da história não é bem a realidade e outra parte é o que aconteceu na vida do autor. As personagens são Charlotte, Werther, o protagonista, Wilhelm, que é para quem Werther escreve as cartas, e o antagonista seria o Albert, que é o noivo da Charlotte. Vou contar um pouquinho sobre o autor. O autor era esse aqui, Johann Wolfgang von Goethe. Ele nasceu em 1749 e faleceu em 1832. Ele era filósofo, dramaturgo, romancista e escritor. Ele era formado em Direito, é basicamente isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar o resumo do livro. Enfim, o livro é dividido em 3 partes. O livro 1, livro 2 e as notas do editor. O livro se inicia com o editor é fictício, deixar isso claro. O livro se inicia com o editor dizendo que recolheu tudo que lhe foi possível sobre o pobre Werther. E a história se inicia basicamente com o Werther se mudando para uma cidade pequena na Alemanha, onde ele vai a um baile e conhece Charlotte, uma moça encantadora que ele descrevia como um anjo na terra. Werther dança com ela e ele chega a descrever em suas cartas que ele era um artista, né? E ele chega a descrever em suas cartas que ele está tão apaixonado por ela que nada que ele fosse capaz de criar atualmente descreveria todas as emoções dele de uma maneira digna. Entretanto, ele nunca se considerou um artista tão pleno quanto ele está se considerando agora, mesmo não sendo capaz de criar nada. Nesse nível era a paixão dele. Enfim, ela deixa bem claro desde o início que ela é noiva de Albert, que no momento está em viagem, então Werther continua visitando a casa dela, frequentando a casa dela. Eles têm momentos lindos juntos, ambos têm visões filosóficas muito bonitas sobre a vida, então os diálogos deles são muito bons de se ler. Enfim, Albert retorna e Werther se vê meio que na obrigação de desenvolver uma amizade com Albert, porque senão como é que ele ia continuar frequentando a casa dele? E acaba que Werther realmente tem uma amizade com ele e uma amizade verdadeira, assim. Werther tem uma grande admiração por ele, de verdade, porque, enfim, ele era um homem incrível para Lute, não tinha nada de errado com ele trabalhava no escritório dele, fazia as coisas dele. Ponto. Eles eram amigos, então acabou que teve um caso na cidade de um moço que se suicidou porque ele foi recusado pela amada dele. Então, nessa parte ocorre uma dos diálogos mais importantes da trama, onde Albert e Werther discutem. Albert defende que o suicídio é uma válvula de escape muito fácil da vida, onde somente covardes seriam capazes de fazer isso. E Werther fica muito revoltado e diz que não é bem assim e que a gente deveria tentar entender o que levou a pessoa a fazer isso. E para Werther, a vida só vale a pena de ser vivida caso você deixe que seu coração comande, caso você obedeça aos desejos do seu coração, caso você deixe que seus sentimentos te levem, te façam viver a vida. Que para ele pessoas intelectuais e racionais e sensatas ele tinha um enorme desprezo por essas pessoas. Enfim, depois dessa discussão, Werther se vê meio que na obrigação de sair daquela cidade porque ele precisava parar de pensar na Lute, porque agora a vida dele estava só sendo pensar sobre ela, porque ele estava perdidamente apaixonado por ela. Ele sai em uma viagem, mas você nota que os pensamentos deles estão cada vez mais depressivos. Então ele resolve retornar pra ver se o amor de Lute é realmente recíproco por ele. Eu não vou contar essa parte, desculpa. Enfim, ele... Mesmo se fosse recíproco, não é um amor que poderia acontecer, visto a época que se passava, 1700 e pouco. E Lute também não tinha não tinha um porquê terminar com Albert, sabe? Ele era um cara incrível, que fazia muito bem pra ela, então não tinha um porquê ela terminar com ele. Enfim,
Werther, se vendo meio que rejeitado, ele resolve dar um fim à própria vida e é essa um resumo da história. Enfim, agora eu vou contar fatos que aconteceram depois da publicação desse livro. Esse livro foi publicado em 1774, como já falei, e após a publicação desse livro, ocorreu na Europa uma grande onda de suicídios que foram atribuídos a esse livro. Porque quando eles iam meio que investigar esses suicídios, as pessoas tinham em seu bolso ou nos seus quartos uma cópia desse livro. Esse livro chegou a ser proibido em 15 países, como Dinamarca, Itália e etc. Por conta disso, a igreja condenou bastante esse livro também, que a igreja tinha uma grande voz na época. Esse livro foi responsável... Na época também, Napoleão descreve esse livro sendo um dos favoritos dele. Ele confessa ter chegado a ler até no mínimo 7 vezes. Enfim, esse livro foi responsável pelo que se chama na filosofia efeito Werther, que é quando ocorre um suicídio e as pessoas meio que copiam, se suicidam de uma mesma maneira, um suicídio copiado, digamos assim. Que pode ser observado em obras mais recentes, casos mais recentes, como o suicídio de Kurt Cobain, suicídio de Marilyn Monroe e até a série 13 Reasons Why, que foi postada mais recentemente pela Netflix, onde levou uma certa taxa da população a fazer o mesmo da mesma maneira. Enfim, eu vou falar minha opinião sobre o livro. É um livro extremamente encantador e delicado. Enfim, o Goethe escreve a história de uma maneira tão comovente que você chega no final da história e você realmente não encontra outra saída para o Werther a não ser realmente o suicídio. Isso é extremamente preocupante, porque as pessoas se enxergam nele. Não é difícil de se enxergar no Werther, porque basta você ter amado alguma vez na sua vida que você consegue ter uma completa empatia pelo personagem, consegue entender completamente o que levou ele a fazer aquilo. Isso é extremamente preocupante porque causou o que causou na história. Mas enfim, eu recomendo esse livro pra todo mundo, menos pra quem tá passando por uma fase meio difícil na vida, onde, sei lá, terminou um relacionamento ou não tá muito bem estável emocionalmente. Porque é um livro gatilhante, querendo ou não, a história mostra isso. A gente não tem noção direito até que ponto a gente pode comentar sobre um suicídio tão explicitamente que não seja um gatilho pra alguém. Mas enfim, é um livro extremamente bom. Ele não tem uma leitura tão difícil, mas ele tem uma leitura extremamente encantadora. As palavras são românticas num nível muito bonito. Não é aquele romance chatinho que não, é um romance puro assim. E é muito bom ver essa visão do romantismo porque é completamente mais ou menos diferente do que a gente está vivendo atualmente. Atualmente a gente vive a chamada por alguns filósofos a chamada modernidade líquida, onde o romantismo praticamente está morto. Eu não vou comentar muito sobre isso, porque acabou meu tempo, mas era isso que eu tinha para dizer sobre o livro. É um livro extremamente bom, eu recomendo imensamente esse livro, desde que você esteja bem para ler ele. É isso, esse foi a apresentação.